You live in the sunken place. Bem-vindo ao Watchmode Brasil. E hoje contamos nossas escolhas para as melhores reviravoltas em tramas de filmes vistas entre 2014 e 2023. Incluiremos apenas filmes de live action. E é claro que também teremos muitos spoilers por aqui. To fake a convincing murder, you have to have discipline. Número 10. Adelaide é a sósia. Nós. There was another girl in there. She looked like me. Exactly like me. Esse filme de terror começou com a jovem Adelaide tendo um encontro terrível com a sua sósia. Então entendemos por que a protagonista ficou horrorizada ao ver a sua sósia sinistra novamente 30 anos depois. Mas descobrimos que não conhecíamos Adelaide tão bem quanto pensávamos. Nos minutos finais do filme é revelado que a protagonista que acompanhamos o tempo todo era, na verdade, a doppelganger. I never stop thinking about you. How things could have been. How you could have taken me with you. Acontece que a sósia trancou Adelaide e assumiu a sua identidade quando eram crianças. Essa reviravolta imediatamente nos fez querer voltar e assistir novamente ao filme em busca de pistas dessa virada. My whole life, I felt like she's still coming for me. Mas, mais importante ainda, a revelação tornou impossível dizer quem era o verdadeiro herói e o vilão inquestionável de Nós. Número 9. Taylor sabia sobre o jantar mortal, o menu. Margot pensou que o pretensioso Taylor a tinha acabado de contratar para participar de uma refeição extravagante. Infelizmente, para ela, o chefe de cozinha que comandava o jantar tinha planos de matar todos os seus convidados. Let me live? that you live. No, of course not. Can't you see that? And that'd ruin the menu. Embora sua intenção assassina fosse surpreendente por si só, os espectadores foram atingidos por outra confissão terrível depois que os assassinatos começaram. É revelado que Tyler sempre soube da natureza sinistra desse jantar. A admissão de que contratou Margot só para garantir a sua presença nessa refeição fatal deixa tanto ela quanto o público indignados. So you hired her knowing she'd die. Yes. Embora o chefe Slowick ainda seja o maior vilão do filme, Tyler foi mais malicioso do que poderíamos imaginar. Felizmente, esse homem desprezível teve o que merecia no final. You are why the mystery has been drained from our art. You see that now, don't you? Sorry, Chef. Número 8. Uma IA trai o seu parceiro humano. Ex-máquina, instinto artificial. Are you a good person? Yeah, I think so. Nesse filme de ficção científica, um programador chamado Caleb é solicitado a testar se um robô com inteligência artificial chamado Ava poderia se passar por humano. Durante as conversas, ela continua insinuando que o seu criador, Nathan, é um carcereiro malvado. Caleb, com compaixão por Ava, decide trair o humano que a criou para que ela pudesse escapar. You have to help me. I'm going to. We're getting out of here tonight. Depois que a IA consegue matar o seu criador, parecia que ela iria partir para o pôr do sol com seu aliado humano. Mas Ava decidiu trancar Caleb enquanto ela escapava sozinha para o mundo real. Essa reviravolta cruel permitiu que a IA se misturasse entre a humanidade sem que ninguém suspeitasse de nada. Enquanto isso, Caleb percebeu que foi reprovado em um teste que nem sabia que estava fazendo. Número 7. Harlan nunca precisou morrer, entre facas e segredos. I don't fear death, but oh God, I'd like to fix some of this before I go. Enquanto muitos mistérios de assassinato esperam até o último segundo para expor o vilão, uma história intrigante adotou uma abordagem diferente. Após cerca de 40 minutos em Entre Facas e Segredos, um flashback mostrou a bondosa enfermeira Marta dando acidentalmente ao seu paciente Harlan uma dose fatal de morfina. Ele então decide tirar a própria vida para que ela não seja acusada de assassinato. Now, if what you said is true, I'm gone. There's no saving me. We have 6 minutes. We have got to get you out of this. Depois de encobrir o incidente, Marta descobre que era 100% inocente. É revelado que o neto de Harlan, Ransom, tentou enganar a enfermeira para que administrasse morfina demais. No entanto, Marta sempre deu ao paciente a medicação certa. You gave him the correct medication because you are a good nurse. And Harlan was... I'm sorry, Marta, but yes,
Harlan was perfectly fine. Essa reviravolta impressionante instantaneamente fez com que a morte de Harlan fosse mais impactante. A sua morte sem sentido transformou o que poderia ter sido apenas mais um mistério de assassinato em uma trágica história para sempre. Número 6. Os Grahams estão sendo alvo de um clã hereditário. My mother was a very secretive and private woman. She had private rituals, private friends, private anxieties. Pouco depois da morte da misteriosa mãe de Annie Graham, Ellen, ela perdeu a sua filha, Charlie. A matriarca finalmente encontrou conforto depois de conhecer uma mulher chamada Joan. Essa nova aliada até mostrou a Annie como entrar em contato com a sua filha falecida no além. First, light the candle, then choose an item that belonged to your daughter. That will be your link. Mine was the chalkboard. That's my link. It's all right. It's all right. Infelizmente, para Annie, conduzir uma segunda sessão dá início a uma série de eventos sobrenaturais horríveis. Em meio ao sofrimento, a senhora Graham percebe que a sua amiga Joan teve más intenções o tempo todo. Essa nova aliada também fazia parte de um clã que a mãe de Annie costumava liderar. Essas revelações juntas tornaram a história ainda mais convincente e trágica do que antes. Não importa o que os Graham fizessem, eles estavam sempre condenados a sofrer. I know you don't trust me, and there's nothing I can do about that. But they put a curse on us when we brought Charlie back. We made a pact with something. Something that is in this house. I don't know what it is. Número 5. Agentes Hydra escondidos na SHIELD. Capitão América 2, o Soldado Invernal. Hydra died with the Red Skull. Cut off one head. Two more shall take its place. Embora esse thriller de espionagem esteja repleto de reviravoltas fantásticas, a sua maior reviravolta impactou todo um universo de filmes. A grande virada acontece depois que o Capitão América descobre que pode haver um traidor escondido na organização heróica SHIELD. Após algumas investigações, ele descobre que os agentes vilões da Hydra foram infiltrados em praticamente todos os níveis da agência do bem. The new Hydra grew, a beautiful parasite inside SHIELD. For 70 years, Hydra has been secretly feeding crisis. O Capitão América é então forçado a desmantelar a SHIELD para expor o mal que estava oculto. Depois desse ponto da trama, Soldado Invernal se tornou ainda mais emocionante e agentes da Hydra surgiram em outros projetos da Marvel. Essa excelente revelação garantiu que pensaríamos duas vezes antes de confiar em qualquer pessoa nesse universo novamente. Strike and Insight crew are Hydra as well. I don't know how many more, but I know they're in the building. They could be standing right next to you. Número 4. O hóspede oculto, Parasita. 밤늦은 시간에 정말 대단히 죄송합니다. 다른 건 아니고요. 제 부엌 지하실에 제 물건을 깜빡 놔두고 온 게 있어가지고요. Foi hilário ver membros da família Kim mentirem e fazerem com que várias pessoas fossem demitidas para que todas pudessem trabalhar em uma casa rica. Mas ficamos preocupados quando uma governanta recentemente demitida chamada Moon Gwan voltou à casa rica para pegar algo no porão. Descobrimos que ela colocou o marido em um bunker secreto embaixo da casa para que ele pudesse se esconder dos cobradores de dívidas. 다 뭐야? 압니다. 황당하신 거. 저기 저라도 황당할 것 같아요. 저기 같은 일 하는 사람끼리 그저 충숙이 언니. Essa estreia extremamente repentina do personagem deu início a uma sequência de reviravoltas cada vez mais sombrias que moldaram o resto do filme. Além disso, mudou completamente o tom do filme, de uma comédia de vigaristas para um tenso thriller social. Depois de descermos aquele porão, fomos colocados em um caminho sem volta. 살면 또 사라지나? 이런 데서도? 아니 땅 밑에 사는 사람들이 한둘인가? Número 3. Amy nunca esteve em perigo. Garota exemplar. As you know, my wife, Amy Elliott Dunn, disappeared from our home on the morning of July 5th under suspicious circumstances. Quando Amy Dunn desaparece, o seu marido Nick parece não ter ideia do que poderia ter acontecido. Uma série de flashbacks, então, nos mostra que havia sérias falhas no seu casamento. À medida que as evidências se acumulam contra Nick, começamos a suspeitar que ele não era tão inocente quanto parecia. Mas tudo muda por volta da metade do filme. De repente, é revelado que Amy está completamente bem. Gone. And my lazy, lying, cheating, oblivious husband will go to prison for my murder. Como
uma reviravolta adicional, ela estava armando para incriminar o marido pelo seu desaparecimento, como vingança contra ele. Esse ponto crucial da história coloca tudo o que vimos em questão, ao mesmo tempo em que nos deixa ansiosos para descobrir por que Amy criou um plano tão horrível. O retorno repentino dela garantiu que ficaríamos grudados na tela até o final. When two people love each other and can't make that work, that's the real tragedy. Número 2. Os Armitages administram um esquema de roubo de corpos. Corra! Depois que um homem negro chamado Chris chega à casa da família branca Armitage, ele se vê no meio de várias situações angustiantes. Get out. Sorry, man. Okay. Get out! Ele finalmente chega ao limite e convence a namorada Missy a sair de casa. Mas ela decide não lhe entregar as chaves e o deixa com a sua família cruel. Só depois da traição chocante de Missy é que descobrimos que os Armitages planejam implantar a consciência de outra pessoa no corpo de Chris. So you won't be gone. Not completely. A sliver of you will still be in there somewhere. Limited consciousness. Além disso, nos é revelado que os personagens negros que vimos na casa da família já haviam passado por esse terrível destino. Essa reviravolta na história fez com que cada cena anterior parecesse ainda mais sinistra. Corra se tornou uma experiência muito mais aterrorizante quando percebemos que os instintos de Chris estavam corretos. You'll be me. Good. Good. You got it quick. Good on you. Antes de continuarmos, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Número 1. Louise pode viajar no tempo. A chegada. I know something that's going to happen. I can't explain how I know it just do. Durante todo esse filme de ficção científica, a protagonista Louise continua tendo lembranças cada vez mais vivas de uma filha que ela tragicamente perdeu para uma doença. Ao mesmo tempo, como especialista, ela precisa aprender uma linguagem alienígena para se comunicar com seres de outro planeta. Esses dois enredos finalmente se entrelaçam quando Louise conversa em particular com um alienígena. Após vivenciar outra lembrança intensa na frente do ser extraterrestre, Louise revela que nunca teve uma filha. I don't understand. Who is this child? Foi então explicado que as suas visões da sua filha eram, na verdade, flash forwards. Louise podia ver o futuro, porque a língua alienígena que aprendeu permitiu-lhe mover a sua mente através do tempo. A menos que você fosse a própria Louise, não havia como prever essa brilhante reversão. A reviravolta melhorou a história, enriqueceu os personagens e nos deixou completamente atordoados. If you could see your whole life from start to finish, would you change things? E aí, faltou alguma reviravolta impactante nessa lista? Conta pra gente aqui nos comentários. I told him something that he wasn't ready to hear. Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.